Olá pessoal! Hoje nós vamos dar sequência ao estudo dos grupos vegetais, trabalhando com as chamadas plantas vasculares com sementes não angiospermas. E a gente vai entender o porquê desse nome ao longo da aula de hoje. Hoje nós vamos ver então, primeiramente, o chamado grupo das espermatófitas. Nós vamos trabalhar um pouquinho com essa questão das gimnospermas, entre aspas, por não se chamarem mais gimnospermas, e vamos entender o porquê. Trabalhar com características gerais desse grupo, falar sobre os principais grupos dentro dessa grande agrupamento de plantas e trabalhar com algumas espécies de interesse. Bom, a primeira coisa que a gente tem que determinar aqui é o chamado grupo das espermatófitas. Tá? Essas plantas que eu estou falando para vocês na aula de hoje, que são as chamadas plantas com sementes não angiospermas, elas pertencem a um grupo maior, chamado do grupo das espermatófitas, ao qual também pertencem as angiospermas. Portanto, espermatófitas inclui plantas com sementes não angiospermas e as angiospermas. Por quê? Justamente, espermatófita significa planta com semente. Fito, planta, esperma, semente, do grego. Tá? Então, são todo o grupo de plantas que produzem sementes. Mas as outras plantas eram as avasculares e as vasculares sem sementes. Então, como é que elas se reproduziam? Vamos recapitular. Elas se reproduziam por esporos. Tá? E o esporo é uma estrutura diferente da semente. O esporo é uma estrutura muito mais simples. O esporo nada mais é do que uma célula germinativa, uma célula que vai germinar e dar origem a uma planta nova, tá? Que fica envolto por uma parede celular que possui substâncias especializadas que possibilitam a esse esporo que ele caia no ambiente e fique ali no ambiente, resistindo à dessecação até certo ponto e sobreviva no ambiente até encontrar as condições favoráveis para a sua germinação e o desenvolvimento da nova planta. Tá? Então, esse é o esporo. A semente é uma estrutura muito mais complexa. Eu gostaria de deixar claro aqui que entre o esporo e a semente houve uma série de adaptações evolutivas que foram levando até o desenvolvimento da semente que nós temos hoje. Esse processo ele não aconteceu do dia para a noite. Não aconteceu. Um dia tínhamos plantas com esporos, no outro dia apareceu uma planta com uma semente, como um feijão, por exemplo. Esse processo se deu lentamente e ao longo de uma série de evoluções pequenas que foram tornando as sementes o que elas são hoje. E o que é uma semente? É uma estrutura de dispersão das plantas que apresentam essa estrutura e que contém no seu interior uma estrutura muito mais complexa do que o esporo. Dentro da semente, a primeira coisa que a gente vai ter vai ser o embrião. E o embrião, ele não é uma única célula que vai dar origem a um novo vegetal. O embrião é como se fosse uma miniatura da planta que vai se desenvolver. Claro que dependendo da espécie, essa miniatura da planta que nós temos lá dentro, que é o embrião, ele vai estar mais bem formado e já vai ser mais complexo do que em outros casos. Algumas plantas apresentam um embrião muito rudimentar, enquanto outras plantas, como vocês talvez já tenham visto abrindo um feijãozinho ou um amendoim, ele é praticamente uma miniatura da plântula que vai germinar de dentro daquela semente. Tá? Então isso aí vai variar dependendo do tipo de espécie. Outra questão que vai existir na semente e que não existe no esporo é a concentração de substâncias de reserva. De onde vêm essas substâncias de reserva? Elas são oferecidas pela planta-mãe, porque a semente ela é preenchida quando está ligada ainda à planta-mãe. Então a planta-mãe faz fotossíntese, produz açúcares e lança esses açúcares dentro das sementes para encher a semente. Com qual objetivo? Possibilitar que a plântula que está ali dentro, o embriãozinho que está ali dentro, quando a semente germinar, ele não tem capacidade de fazer fotossíntese ainda. Ele é muito pequeno e às vezes não tem folhas desenvolvidas, ele precisa primeiro colocar as raízes no solo. Então o que vai acontecer? Ele vai utilizar para possibilitar o crescimento dele e que a raiz se fixe no solo e que as folhas se desenvolvam a ponto de realizarem a própria fotossíntese. Enquanto todo esse processo se dá, o embrião vai consumir as reservas fornecidas pela planta-mãe a partir da semente. Tá? Nas plantas com esporo isso não acontece. Por isso que as plantas, quando elas se reproduzem na forma de esporo, o esporo germina e a primeira coisa que o esporo faz ao germinar é uma proliferação celular intensa, como se fosse um fungo, crescendo sobre o solo, uma estrutura multiramificada que vai ser capaz de fazer a fotossíntese, que
que cresce e se esparrama sobre o solo, capturando luz, água, nutrientes, como uma rede. Essa estrutura consegue, finalmente, a partir do seu processo fotossintético, juntar energia suficiente para permitir com que, a partir dessa rede, que parece um fungo crescendo sobre o solo, a plantinha nova, no caso o musguinho ou uma samambaia, possa começar a se desenvolver. Tá? Então, essa é uma questão importante com relação à diferença das sementes para os esporos. As plantas que têm sementes, então as espermatófitas, vão incluir as plantas com sementes não angiospermas e as angiospermas, tá? Que vão ter flores e frutos. Como característica das embriófitas também, das espermatófitas também, nós temos uma coisa importante. Todas elas vão ter produção do que a gente chama lenho. E lenho nada mais é do que a madeira. Tá? Isso se dá pelo crescimento do xilema secundário. Todas vão ter? Não. Algumas não vão ter. É óbvio que nós temos, por exemplo, um pé de milho, um arroz, uma tiririca, por exemplo, uma esperácea, não vão ter a produção de lenho. Mas a questão é, de forma ancestral, dentro do grupo, a produção de lenho é uma característica que todas as plantas tiveram em algum momento. O que significa isso? De forma ancestral, todas as plantas que são espermatófitas tiveram, ao longo do seu processo evolutivo, a presença do lenho. Algumas perderam a capacidade de produzir o lenho, como é o caso da maioria das monocotiledôneas. Mas as plantas ancestrais das monocotiledôneas, dentro do grupo das angiospermas, produziam lenho. Tá? Então, a produção do lenho, que é esse crescimento do xilema secundário, é uma característica comum a todas as espermatófitas. Ok? Bom, e as gimnospermas? Sei que é aquela questão que a gente já comentou. Elas são um grupo de plantas que as análises moleculares mostraram que tem algum grau de parentesco. Sim, em algum local elas têm um parente em comum. Mas como grupo, elas não se sustentam. Elas não são uma família de plantas que tem um ancestral comum. Eu sei que pode parecer estranho esse conceito de que o grupo acima delas, que é o grupo das embriófitas, possua um ancestral comum para todas as espécies que estão ali dentro e, portanto, seja considerado um grupo natural, ao passo que as gimnospermas que estão dentro desse grupo não são consideradas um grupo comum com um ancestral comum. Mas a gente pode pensar da seguinte forma: imaginem uma família, um grupo de pessoas que têm o mesmo sobrenome. Né? Pensem no sobrenome de vocês. Né? Vocês têm um ancestral comum que tem essa característica, né, que deu origem a esse nome da família, e que todo mundo dentro desse grupo possui alguma ligação em algum momento com este indivíduo. Tá? Só que não quer dizer que todo mundo que tenha o mesmo sobrenome que vocês faz parte do mesmo núcleo familiar. Tá? Então, se a gente pensar dessa forma, a gente consegue entender como que todas as embriófitas têm um ancestral comum, mas as gimnospermas não têm. Tá? Então, pensem dessa forma que fica mais claro para a gente conseguir compreender essas conexões. Tá? E quem que são hoje em dia, então, as plantas vasculares com sementes não angiospermas? Tá? Nós temos 4 grupos dentro desse grande agrupamento de plantas. Tá? O grupo das cicadales, ao qual pertence a cica, uma planta ornamental bastante conhecida, vocês devem conhecer. Nós temos o grupo mais diversificado, que é o grupo das coníferas. O grupo das coníferas também é chamado muitas vezes de classe das pinales. Mas esses nomes, pessoal, eles ainda estão em modificação, porque os estudos em cima do grupo desse grupo de plantas, eles ainda estão avançando. Então, ainda está tendo muita modificação de nomes. Então, alguns grupos recebem nomes temporários. O próprio nome plantas com sementes não angiospermas é um nome temporário, né? Com o passar do tempo, os estudos avançando, vai conseguir se assentar exatamente onde cada família, onde cada grupo está mais ou menos posicionado, e aí a gente vai conseguir entender melhor e aí colocar nomes efetivos nesses grupos. Por enquanto, a gente vai às vezes até usando nomes coloquiais, como por exemplo, coníferas. Esse aqui é o grupo mais diverso, né? O grupo dos pinheiros, dos ciprestes, dos podocarpos, todos, das araucárias, tudo está aqui dentro desse grupo. Tá? Quinetales é um grupo que é um grupo mais próximo dentro da cadeia evolutiva dentro dessas plantas, é o grupo mais próximo das angiospermas.
As estruturas reprodutivas das espécies mais derivadas dentro desse grupo já se parecem com rudimentos de flores e as suas sementes carnosas muitas vezes já se parecem com rudimentos de frutos. Então são as plantas que estão mais próximas das angiospermas. São como se fosse quase um elo perdido entre as antes gimnospermas e as angiospermas. E por fim, o grupo que é composto pelo ginkgo biloba. Ele é sozinho, ele não tem parentesco com nenhum desses outros grupos próximos e ele é como se fosse o único indivíduo que resta de uma grande família que não existe mais. Tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre ele daqui a pouco. Todas essas espécies não formam um grupo natural, por isso que a gente não chama mais de gimnospermas. Características gerais do grupo. Não vão ter nem flores nem frutos. Né? Isso aí é uma característica exclusiva das angiospermas, que é o próximo grupo que nós vamos trabalhar. Tá? A reprodução vai se dar pela dispersão do pólen, que em geral é feita pelo vento. Talvez vocês já tenham visto, né, numa plantação, por exemplo, de pinos, os momentos de polinização que ocorrem com a produção naquelas pinhas, naqueles que a gente chama de estróbilo, tá? É o nome certo para aquelas estruturas reprodutivas masculinas, e existem pinhas masculinas e pinhas femininas, estróbilos masculinos e estróbilos femininos. Os masculinos produzem pólen e os estróbilos femininos produzem os óvulos. O pólen voa com o vento em enormes quantidades e vai atingir os estróbilos femininos, que são os que vão formar aquelas pinhas grandes, efetivas, dos pinheiros ou, por exemplo, da araucária. Tá? E ali vai ocorrer a deposição do grão de pólen que vai fazer o processo de fecundação. Algumas guinetales e algumas cicadales usam animais para fazer esse processo dispersivo, tá? Mas o mais comum dentro do grupo como um todo é o vento. Tá? As guinetales podem apresentar brácteas, né? Lembrando lá da aula de morfologia, que são bastante carnosas e que vão ter uma semelhança muito grande com frutos. Tá? Mas, como característica geral, o grupo não apresenta o fruto, tá? Porque fruto é proveniente de um ovário fecundado. A gente vai entender isso quando trabalhar com as angiospermas. O grupo apresenta pequena diversidade, apesar de já terem sido as plantas que dominaram o nosso planeta em períodos, né, anteriores da história do nosso planeta. Hoje o grupo se encontra muito reduzido. Nós temos cerca de 820 espécies apenas de gimnospermas. E isso se dá, gente, por essa razão aqui, ó. Eles têm uma reprodução muito lenta. Apesar de crescerem de forma muito vigorosa e um pinheiro, por exemplo, poder crescer muito, muito rapidamente, o crescimento vegetativo é muito vigoroso, muito rápido, então produz muita biomassa de forma muito rápida, então até mesmo por isso tem interesse econômico. Mas do ponto de vista de reprodução, a reprodução é muito lenta. Pode levar entre 1 ano ou até mais tempo entre o processo de polinização e a fecundação. Por exemplo, entre o grão de pólen chegar, cair na estrutura feminina e ele efetivamente fecundar o óvulo, pode levar 1 ano para acontecer, dependendo da espécie. E para que a semente se desenvolva e ocorra a maturação do embrião dentro da semente, algumas espécies levam até 3 anos. Então imaginem, 1 ano para a fecundação, mais 3 anos para o desenvolvimento da semente, são 4 anos entre a polinização e o lançamento de uma semente na natureza. É muito tempo. Então, por isso que essas plantas hoje em dia, com esse processo de reprodução em geral muito lento, perderam espaço para as angiospermas, que têm mecanismos de reprodução muito mais rápidos e eficientes, ok? Vamos falar um pouquinho sobre os principais grupos e algumas espécies de interesse. Bom, o grupo das cicadales, ele não tem nenhum, ele é um grupo de plantas muito, muito antigas, e hoje em dia a gente encontra algumas espécies dessas possuem propriedades medicinais, mas nada muito relevante, né, e nada muito conhecido em geral. O principal uso de algumas dessas espécies, e que permite muitas vezes que elas estejam ainda entre nós, é a questão ornamental. Nós temos 2 tipos muito conhecidos e muito utilizados em paisagismo atualmente, que é a Cica revoluta e a Zâmia. Né? A Zâmia tem uma folha, inclusive, muito interessante, que parece que é de plástico, uma folha parece artificial. Né? A estrutura foliar dela é muito interessante. E a Cica, que muitas vezes as pessoas confundem com pequenos coqueirinhos, né? Pequenas palmeiras, e que não tem absolutamente nada a ver com a família das palmeiras, que é uma família de angiospermas que produz frutos. Tá?
E aqui nós podemos ver os estróbilos dessas plantas, né? Os cones que elas produzem com as suas estruturas reprodutivas. As masculinas liberando pólen e as femininas contendo os óvulos que depois vão dar origem às sementes, né? Umas sementes grandes, né? Que elas vão conter, que é o caso também da zâmia, tá? Então, elas são muito utilizadas em paisagismo hoje em dia. O ginkgo é um caso muito interessante, tá? Ginkgo biloba, ele pertence a um filo onde só existe ele. É como se vocês imaginassem toda uma família que foi extinta ao longo do tempo e que só existe um único representante ainda. Todos, absolutamente todos os parentes próximos do ginkgo, e ele tinha bastante parentes próximos, todos foram extintos. E só resta o ginkgo biloba hoje em dia, tá? E isso se dá, na verdade, o ginkgo ele é chamado muitas vezes de um fóssil vivo. Por quê? Teoricamente, era para o ginkgo já estar extinto na natureza, porque todos os parentes dele já foram extintos. Só ele persiste. E a isso se deve, em grande parte, o fato de que o homem sempre teve interesse no cultivo do ginkgo, primeiramente pela sua beleza, tá? É uma planta muito bonita, é uma árvore muito bonita, que dá uma folhagem muito viva na primavera, nas estações de crescimento, uma folhagem verde muito bonita, e que nas estações mais frias fica com as folhas, né, antes de perder as folhas ficam douradas, um amarelo dourado muito intenso, e a árvore fica inteira resplandecente de um dourado muito bonito. Então essa planta sempre teve um atrativo pela sua beleza, e hoje em dia, né, já descobriu-se há muito tempo atrás, inclusive diga-se de passagem, a medicina tradicional chinesa descobriu as propriedades medicinais do ginkgo biloba, né, que aumenta a circulação sanguínea cerebral, periférica, e a isso atribui uma maior capacidade de concentração e um ganho em memória. Tá? Então, por esse motivo, o ginkgo foi sempre cultivado pelo ser humano em jardins, né, de forma a obter beleza e também depois propriedades medicinais. E por esse motivo se atribui que o ginkgo não tenha sido extinto e provavelmente não será extinto porque é muito cultivada ainda hoje em dia. Mas na natureza em si não existe mais plantas de ginkgo, tá? Todas são encontradas em locais de cultivo ou em parques ou plantadas pelo homem. Em si, na natureza não existem mais matas, bosques de ginkgo biloba. Tá? E o outro grupo que é o grupo das coníferas, que é o grupo mais diversificado dentro do grupo das plantas das antigas gimnospermas, né? Por vários motivos. Né? É o grupo mais diversificado, então é o grupo que vai encontrar mais usos também. Tá? Entre esses usos, nós podemos encontrar o uso como ornamentais, onde nós temos duas espécies muito importantes, né? Dois gêneros muito importantes, que é o gênero Cupressus e o gênero Podocarpus. Tá? O gênero Podocarpus é muito comum para se fazer cercas vivas, é um gênero que inclusive possui representantes naturais aqui na nossa região, tá? E o gênero Cupressus, que é o gênero dos ciprestes, onde nós temos uma enorme variedade de ciprestes, né? Ciprestes prateados, americanos, né? Ciprestes europeus, e neste caso aqui especificamente o chamado cipreste italiano, que é muito utilizado em ornamentação, principalmente desses jardins, né? Que são muito planejados porque eles dão uma questão de simetria que é muito apreciada, tá? Depois, nós temos um representante muito importante nosso, que é a Araucária angustifolia. Lembrando que a Araucária ela tem uma família dentro do grupo das coníferas, que é a família Araucariaceae, onde nós temos em torno de 19 espécies conhecidas, e a que ocorre aqui na nossa região é a chamada Araucária angustifolia, o chamado pinheiro do Paraná, que ocorre em toda a região sul aqui, inclusive até parte zonas altas do sudeste, Minas e São Paulo, tá? E é famosa pela questão da formação de sementes carnosas, que não é muito comum dentro das coníferas. Em geral, as coníferas vão ter sementes secas, aladas, formando dentro daquelas pinhas que às vezes a gente usa, né, para que a gente colhe para, por exemplo, acender um fogo na lareira ou na churrasqueira, e que são bem secas, né? As brácteas que formam aquelas pinhas são secas, né? Aquilo não é utilizado para alimento.
porque ali dentro tem uma semente que parece uma escama e que essa semente voa e é dispersada pelo vento. A araucária angustifolia, né, e muitas das araucariáceas encontraram um outro mecanismo para a dispersão das suas sementes, que não é o vento, mas sim encheram as suas sementes com substâncias nutritivas, e essas substâncias são muito apreciadas por pássaros e por outros grupos de animais que pegam essas sementes, levam para longe, né, para se alimentarem, fazem como a gralha azul, por exemplo, que enterram essas sementes em vários pontos e vão replantando as araucárias, né, ao longo do espaço natural. A araucária é uma espécie que está ameaçada de extinção, apesar de ser, né, originalmente aqui da nossa região, né, da região sul, e existir em abundância na floresta ombrófila mista, da qual faz parte. Hoje ela se encontra ameaçada por conta da exploração da sua madeira, que tem um elevado valor econômico, né, e por ter um crescimento muito lento. Entretanto, a araucária ela pode ter uma questão muito importante, ela pode ser de grande rentabilidade, né, para quem desejar produzir, por exemplo, a questão do pinhão. A araucária ela só precisa de um tempo para que ocorra esse início da produção. Como eu disse para vocês, a reprodução das gimnospermas costuma ser lenta, então a araucária vai começar a dar flor, vai começar a dar sementes, né, pinha, a partir em torno do 20º ano de vida dela. Tá? E outras duas espécies de grande importância para o grupo das coníferas, importância econômica, é o pinus. Né? O pinus é uma das principais plantas que nós temos no nosso país como para a produção de madeira, né? Na questão da silvicultura. O pinus ele é produzido aqui no nosso país há mais de 100 anos, mas inicialmente ele era produzido por uma questão meramente ornamental, né? Uma espécie muito bonita de interesse, que foi trazida, no caso do Pinus ellioti e do Pinus taeda, aqui para o nosso país, né? Por uma questão ornamental. A partir da década de 60, com o avanço do interesse, né, da silvicultura e da indústria madeireira no país, o pinus passou a ser produzido de forma em larga escala, por ter um crescimento muito vigoroso, muito rápido, né, e também por produzir uma matéria-prima de qualidade. Tá? O pinus, ele, em geral, ele é utilizado para a indústria, né, para a produção de celulose, para a produção de madeira também. Tá? Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem em torno de 10% da produção de pinos no país. Tá? O estado de São Paulo e o Paraná são os que mais produzem, né? E a gente tem uma larga escala para a produção, principalmente de móveis compensados e de madeira. As duas principais espécies plantadas são o Pinus ellioti e o Pinus taeda. Tá? O Pinus ellioti, a madeira dele é muito utilizada para processamento mecânico, né, para fazer aqueles compensados, e também é utilizado para a produção de celulose e para a produção de resina. Ao passo que o Pinus taeda, ele é muito utilizado para fazer a produção de madeira serrada, tá, e chapas de madeira, e também para a produção de celulose. A questão da produção de celulose é importante se tratando de pinos, porque pinus costuma ter uma fibra muito longa, né, e uma fibra de alta resistência. E isso é principalmente de interesse, né, utilizado para a produção de um papel que seja de maior resistência, tanto a ser rasgado, né, quanto a ser rompido de alguma forma, e por isso que ele é muito, a fibra do pinus é muito apreciada para a produção de papel utilizado em embalagens, como por exemplo a produção de caixas de papelão.